Leitura da Lei de Processo Administrativo, Lei 9.784, ou 9784. Esta lei estabelece normas básicas sobre processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Os preceitos desta lei também se aplicam aos órgãos e poderes legislativos, judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Para fins dessa lei, consideram-se órgão, unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Entidade, unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, autoridade, servidor ou agente público dotado de poder de decisão. A administração pública poderá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de atuação conforme a lei e o direito, atendimento aos fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Atuação segundo padrões técnicos de probidade, decoro e boa-fé. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão, observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, adoção de formas simples suficientes para propiciar o adequado grau de certeza, segurança e respeito ao direito dos administrados, garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas previstas em lei. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Interpretação de norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Capítulo 2 dos direitos dos administrados. Os administrados têm os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhes sejam assegurados. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenham as condições de interessados. Ter vistas nos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Capítulo 3 dos deveres dos administrados. São deveres dos administrados perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo, expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, não agir de modo temerário, prestar informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Capítulo 4 do início do processo. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado. O requerimento inicial do interessado, salvo nos casos em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados: órgão ou autoridade administrativa a que se dirige, identificação do interessado ou de quem o represente, domicílio do requerente ou local para o recebimento de comunicações, formulação do pedido com as exposições de fatos e de seus fundamentos, data e assinatura do requerente ou de seu representante. É vedada à administração a recusa imotivada
de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos e formulários padronizados para os assuntos que importem pretensões equivalentes. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamento idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo o preceito legal em contrário. Capítulo 5. Dos interessados. São legitimados como interessados no processo administrativo pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem com os titulares de direitos ou interesses individuais, ou no exercício do direito de representação. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. As organizações e associações representativas no tocante a direito e interesses coletivos. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto aos direitos e interesses difusos. São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de 18 anos, ressalvada a previsão especial em ato normativo próprio. Capítulo 6 da competência. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente em razão das circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência nos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Não podem ser delegados a edição de atos de caráter normativo, a decisão de recurso administrativo, as matérias de competência exclusivas do órgão ou autoridade. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites de atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício de atribuição delegada. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos de relevante devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída ao órgão hierarquicamente inferior. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes e, quando conveniente, a unidade fundacional competente em matéria de interesse especial. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, quando inexistir competência legal específica. Capítulo 7 dos impedimentos e da suspeição. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que tenha interesse direto ou indireto na matéria, tenha participado ou venha participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente afim até terceiro grau, esteja litigando judicial ou administrativamente com os interessados respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. Pode ser arguida a suspensão de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados, ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes, afins e até o terceiro grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo a alegação de suspeição.
O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Capítulo 8º, da forma, tempo e lugar dos atos do processo. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente exigir. Os atos do processo devem ser produzidos por escritos, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita por órgão administrativo. O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. Os atos do processo devem se realizar em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramita o processo. Serão concluídos, depois do horário normal, os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Os atos do processo devem se realizar preferencialmente na sede do órgão, cientificando seu interessado se outro for o local de realização. Capítulo 9 da comunicação dos atos. O órgão competente perante a qual tramita o processo administrativo determinará a intimação dos interessados para a ciência da decisão ou a efetivação de diligência. A intimação deverá conter identificação do intimado e o nome do órgão ou entidade administrativa, finalidade da intimação, data, hora e local em que deve comparecer, se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar, informação da continuidade do processo, independentemente do seu comparecimento, indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias quanto à data do comparecimento. A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal, com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílios indefinidos, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. A intimação serão nulas quando feita sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado sobre sua falta ou irregularidade. O desatendimento da intimação não comporta o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. No prosseguimento do processo, será garantido o direito de ampla defesa ao interessado. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado a imposição de deveres, ônus, sanções e restrições ao exercício de direitos e atividades e os atos de outras naturezas, de seu interesse. Capítulo 10 da instrução. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuação probatória. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para este. São inadmissíveis no processo administrativo provas obtidas por meios ilícitos.
Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoa física ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se o prazo para oferecimento das alegações escritas. O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito de obter da administração resposta fundamentada que poderá ser comum a todas as alegações substancialmente iguais. Antes da tomada de decisão, o juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debate sobre a matéria do processo. Os órgãos e entidades administrativas em matéria relevante poderão estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de organizações e associações legalmente conhecidas. Os resultados da consulta e audiência pública e de outros meios de participação de administrados deverão ser apresentados como indicação do procedimento adotado. Quando necessária a instrução do processo, a audiência de outros órgãos ou entidade administrativa poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representantes dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada aos autos. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenham alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto do artigo 37 desta lei. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração, responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução promoverá de ofício a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados, quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelo interessado ou terceiro, serão expedidas intimações para este fim, mencionando-se a data, prazo, forma e condições de atendimento. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de proferir a decisão. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento do prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada com antecedência mínima de 3 dias, mencionando-se data, hora, local de realização. Quando deva ser obrigatoriamente ouvidos um órgão consultivo, o parecer deverá ser emitido no prazo máximo de 15 dias, salvo norma especial ou comprovada a necessidade de maior prazo. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade que se omitiu no atendimento. Quando, por disposição de ato normativo, devem ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem um encargo no prazo assinalado, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes.
Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Em caso de risco iminente, a administração poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem prévia manifestação do interessado. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas, dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros, protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará a proposta de decisão, objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente. Capítulo 11 do dever de decidir. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Capítulo 12, na motivação. Os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções, decidam processo administrativo de concurso ou seleção pública, dispensem ou declarem a inexigibilidade do processo licitatório, decidam recursos administrativos, decorram de reexame de ofício, deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão partes integrantes do ato. Nas soluções de vários assuntos de mesma natureza, pode ser utilizado por meio mecânico que reproduz os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais contará na respectiva ata ou do termo escrito. Capítulo 3 da desistência e outros casos de extinção do processo. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido. Formulado ou ainda renunciar aos direitos disponíveis. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida a sua finalidade, ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14 da anulação, revogação e convalidação. A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorrem efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Nos casos de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interessado público, nem prejuízo ao terceiro. Os atos
que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Capítulo 15 do recurso administrativo e da revisão. Das decisões administrativas, cabe recurso, em face das razões de legalidade e de mérito. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar no prazo de 5 dias, encaminhará à autoridade superior, salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de caução. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado de súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo os titulares de direitos e interesses que forem partes no processo, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos, os cidadãos ou associações quanto aos direitos e interesses difusos. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição de recurso administrativo, contados a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante a justificativa explícita. O recurso interpõe-se por meio de requerimento, no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá de ofício ou a pedido dar efeito suspensivo ao recurso. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que no prazo de 5 dias úteis apresentem alegações. O recurso não será conhecido quando interposto fora do prazo, perante o órgão incompetente, por quem não seja legitimado, após exaurida a esfera administrativa. Na hipótese do inciso 2, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devido prazo para recurso. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame, a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Se o recorrente alegar violação do enunciado de súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará razões da aplicabilidade ou inaplicabilidade de súmula, conforme o caso. Acolhida pelo STF a reclamação fundada em violação de enunciado de súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora
e ao órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. O processo administrativo de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. Capítulo 16 dos prazos. Os prazos começam a correr a partir da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo, incluindo-se o do vencimento. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Os prazos expressos em dias contam-se de modos contínuos. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele no início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Salvo por motivo de força maior devidamente comprovados, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. As sanções a serem aplicadas à autoridade competente terão natureza pecuniária e consistirão em obrigação de fazer e de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18 das disposições finais. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Terão prioridade na tramitação em qualquer órgão ou instância os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas portadoras de deficiência física ou mental, pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplastia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doenças de Paget, estoite, deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave com base em conclusões da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. A pessoa interessada na obtenção do benefício, juntando prova de sua condição, deverá requerê-lo na autoridade administrativa competente, que determinará as providências a serem cumpridas. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Fim.